cristã para 2019? Tudo indica, embora ainda não seja certeza absoluta, que você vai virar o ano. Não é certeza absoluta, mas é bem possível a essa altura que Deus vai te conceder mais um ano de vida, mais um novo ciclo que vai se iniciar daqui a menos de 48 horas. Isso significa que nós estamos recebendo uma dádiva de Deus, que é o tempo, que é a vida, algo que nós não temos direito. Então, sempre que a gente recebe uma dádiva de Deus, ela vem acompanhada de uma responsabilidade. Então, o tempo de vida e a vida nos gera a responsabilidade diante deste que é doador da vida. E eu estava pensando o que nós poderíamos ter de referências para 2019 sobre a nossa vida cristã. O que poderia melhorar, o que poderia ser assim um norte dentro do nosso cristianismo, dentro da nossa forma de conduzir a nossa vida cristã. E eu gostaria que você abrisse para isso 1 Pedro capítulo 2, onde o apóstolo Pedro vai se valer de muita criatividade do Espírito Santo para associar a vida cristã a algumas figuras muito interessantes. Pedro aqui vai abrir a sua caixa de ferramentas de criatividade para usar figuras da biologia, da arquitetura e de outras experiências humanas para falar o que é o cristão, para definir o que nós somos e aquilo que é importante nós não perdermos de vista em relação à nossa vida cristã. Como nós vamos aí provavelmente ingressar no novo ano, espero que se você não chegar lá, você já vai para a festa direto. Mas tudo indica que chegaremos lá. Então, nesse sentido, o que nós poderíamos aí termos como uma última palavra em 2019, que servisse como algumas referências do que queremos ser, do que queremos construir, do que precisamos buscar em 2019. Antes de nós lermos os versos que vão aqui nortear os princípios dessa palavra, eu me lembro de uma história que eu li há mais de 15 anos, Beth Carlson. Ela escreve sobre um pai que era pastor também, estava preparando um sermão em casa, e o sermão era as marcas de um verdadeiro cristão. Aí o pai acordou de manhã, foi tomar café, começou a treinar, em voz alta ali, enquanto tomava o café da manhã. Puxa, um cristão é isso, um cristão é aquilo, um cristão é aquilo, um cristão é mais aquilo. E o filho na mesa também, um filho pequeno, ali quase adolescente, também tomando o seu café, esperando e ouvindo tudo aquilo. E aí o pai estava todo empolgado, e aí o filho se virou para ele e disse assim: puxa pai, eu acho que eu nunca vi um cristão. Pesado, né? Depois de ouvir ali as marcas que seu pai tinha falado sobre as marcas de um verdadeiro cristão, o menino concluiu que nunca tinha visto alguém que apresentasse essas marcas. E é claro que isso é fruto um pouco da nossa caminhada, nós estamos num processo, mas ao mesmo tempo nos chama para uma responsabilidade, que a vida cristã é feita de algumas marcas, que a vida cristã nos convida para algumas realidades, é importante que nós possamos vivê-la. E aqui eu gostaria de destacar 6 figuras que Pedro vai usar para falar sobre realidades da vida cristã. 6 figuras muito criativas de Pedro, para que nós entendêssemos algumas coisas que nós não podemos deixar passar, que fazem parte da vida cristã e precisam ser olhadas aí, já que nós vamos aí receber de Deus mais um ano de vida. A primeira está no versículo 2, dê uma olhadinha por gentileza e mantenha a sua Bíblia aberta em 1 Pedro 2 para nós destacarmos alguns textos. Ele diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual, puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Essa é a primeira figura que Pedro vai usar sobre o cristão, tirado da biologia. O cristão é um recém-nascido faminto, precisando de alimento espiritual, para sempre se manter num processo de crescimento em direção à salvação. É interessante como a Bíblia usa a figura da criança de várias formas.
E é por isso que não dá para você ler de qualquer jeito. Tem situações que a Bíblia usa a criança de forma negativa, como, por exemplo, cristãos que são sempre infantilizados, né, que precisariam amadurecer e não amadurecem. Mas em outros momentos, a Bíblia se refere à infância como algo positivo. Por exemplo, quando você tem Jesus dizendo que das crianças é o reino dos céus, não as impeçais, e quem não for como elas não entrará no reino dos céus. Então você precisa entender o contexto de cada vez que a Bíblia usa a figura da criança, para saber se ela está usando no sentido positivo, ou se está usando num sentido ruim, de coisas que a criança tem, que às vezes reflete uma realidade espiritual que não é legal para nós. Mas, nesse texto aqui, é positivo. Pedro está dizendo que nós deveríamos sempre ter um senso de fome espiritual, de um desejo de crescer, de desenvolver, de nos alimentar de coisas boas de forma a edificar a nossa vida. Essa fome de crescimento, essa fome de bom alimento que seja edificante para o nosso coração. Eu me lembro quando eu era pequeno, nós vínhamos algumas vezes nesse João Tapetes, eu não sei o nome disso agora, mas essa loja de tapetes que tem aqui na Santo Amaro, e ela tem uma escada rolante. E qual que é a alegria de toda criança, né? Criança terrível, arteira, é ir sempre uma escada rolante na contramão. É provar para si, para o mundo, que ela é capaz de ser mais rápida que uma escada rolante. Então está lá descendo, a criança fica esperando, a hora que não tem ninguém, ela começa a subir, se vem alguém, ela dá um migué, né? E desce também, como se nada tivesse acontecendo. Mas, me lembrando disso, me parece que a vida cristã é muito parecida com uma escada rolante ao contrário, onde é possível subir, mediante ali um esforço, um empenho, mas se você parar, você volta. Você nunca fica realmente parado. Ou você se movimenta e está constantemente subindo, ou você para e está descendo. Não tem jeito. Isso me lembra muito sobre a vida cristã, de como nós somos chamados para estarmos subindo contra uma maré que nos puxa para descer, em vários sentidos, de forma que se nós não olharmos para a nossa vida como pessoas famintas das coisas de Deus, famintas de alimento espiritual de qualidade, que nos façam crescer, nós vamos estagnar, e ficando estagnados, nós vamos descer, nós vamos recuar. Nunca é possível ficar numa situação apenas neutra, numa situação de estagnação. A estagnação é descer, a estagnação é ser arrastado por um sistema. Então a primeira coisa que Pedro vai nos dizer, não esqueça que você, em certo sentido, é um bebê que precisa crescer, que precisa se alimentar bem. Um bebê ele não vai crescer e amadurecer comendo porcaria, comendo salgadinho. Ele precisa de leite, ele precisa de alimento substancial. E o que Pedro está dizendo é que nós, como cristãos, nunca deveríamos perder esse senso de que temos que crescer. Essa manhã eu não preciso crescer, eu já sou a 4ª pessoa da Trindade, já aprendi tudo que eu já podia aprender, já estou assentado num alto e sublime trono. A partir de agora eu só avalio as situações e sou aqui o inspetor bugiganga de Jeová, né? Então, algumas pessoas são tomadas de uma arrogância que não precisam mais aprender, que já conhecem o suficiente, que já viveram experiências o suficiente, e Pedro está dizendo, não, olhe para si mesmo como um bebê recém-nascido que precisa de leite, que precisa de alimento espiritual e tem sim capacidade de crescimento. E que se não crescer, vai retroceder. Tem o reverendo Augusto Nicodemos que ele diz assim, não adianta encontrar Pokémon quando você não é nem capaz de achar Filemão. Quem sabe esse pode ser o ano que você vai conhecer mais da Bíblia como nunca, que você vai pegar e vai imprimir uma tabelinha e finalmente talvez vai ler a Bíblia inteira, né? A estimativa é que menos de 5% dos cristãos foram capazes de ler as suas Bíblias inteiras. Pelo menos o Novo Testamento, para começar, já seria algo excelente. Então,
quem sabe seja um ano de estabelecer algumas referências de crescimento. Sabe, eu tenho dificuldade. Puxa vida, a gente conversava ontem, né, o Nilton e a Andréia, na casa deles, sobre o devocional do Spurgeon, que é um devocional que você lê um texto de manhã, um texto à noite da Bíblia, com uma reflexão de Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores, considerado depois de Paulo o maior dos pregadores, e você ali receber uma ajuda de um devocional, de um livro que te ajude a compreender. O que não dá para ficar na timeline do Facebook meia hora vendo bobagem, porque o Facebook, desculpe, virou uma privada de descarregar um monte de lixo. Se você ficar lendo, você fica lá meia hora passando o dedo, quando acaba você jogou seu tempo fora, ficou vendo um monte de bobagem. Mas eu vi uma coisa legal. Puxa, mas quem sabe em 2019 a gente começa a otimizar um pouco mais o nosso tempo e a qualidade daquilo que a gente faz. O C.S. Lewis vai dizer que a estrada mais segura para o inferno é uma ladeira gradual, bem suave, um chão macio, sem curvas acentuadas, sem marcos de quilometragem, sem placas de sinalização. O nosso afastamento de Deus e a nossa falta de crescimento, ela é pouco percebida no dia a dia. Ela é muito gradual, ela vai como se fosse uma erosão, né? Ela não é uma explosão que você percebe, ela vai muito aos pouquinhos. Sabe quando uma casa está edificada sobre uma terra, e de repente a gente vê uma notícia que teve aí um desabamento de terras e tudo mais? Aquilo provavelmente não aconteceu num dia. Aquilo foi uma chuvinha que tirou um pouquinho, depois outra chuvinha que tirou um pouquinho. Nossa vida cristã também é assim. Se a gente não cuidar, se a gente não se comprometer bem, quando vai ver, a gente já é ateu e ainda acha que é cristão. Peter Kraft, que é um filósofo cristão, ele diz isso, que uma das estratégias do inimigo é nos fazer acreditar que ainda cremos, quando na verdade já deixamos de crer. A nossa vida cristã já foi pelo ralo, e há em nós, às vezes, um engano de que ainda somos pessoas de fé, que ainda somos pessoas de Deus, que ainda, quando não se é mais. Então, olhe isso com carinho em 2019, olhe para si mesmo como um bebê. Isso vai requerer humildade. Se você se acha, não, eu já sou o super macho alfa, tal, menos, dá uma diminuída, desce alguns degraus, começa a aprender coisas básicas. A minha percepção é que as pessoas que mais acham que sabem, por exemplo, da Bíblia, são as que menos sabem. E as pessoas que percebem, puxa, que coisa grandiosa que é a Bíblia. O salmista mesmo fala no Salmo 119, tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas os teus mandamentos são ilimitados. Aquela sensação de que tem muito mais, tem tanto mais do que a gente sabe hoje, do que a gente experimentou hoje, que há muita vida em Deus, e eu gostaria que você levasse isso como referência para 2019, que você se veja como um bebê, faminto, sangue nos olhos. Você já viu um bebê faminto? Ele quer mais, ele quer leite, ele precisa de mais, e não precisa ninguém falar, não, ele está nele, ele quer mais, não precisa alguém ficar toda hora, vai, parte dele, parte de um desejo interno dele por mais leite. Em segundo lugar, Pedro vai abandonar a biologia e vai se pegar à arquitetura. Ele vai dizer no versículo 5, se você quiser acompanhar: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aqui Pedro, ele vai transitar em duas realidades. Primeiro, ele vai pegar a figura do templo e vai dizer que agora aquilo que Cristo edifica não são mais paredes e prédios, mas essa edificação espiritual é feita por pedras vivas. Ou seja, Pedro está me chamando e te chamando de uma pedra viva que faz parte de um edifício. O que isso tem a ver conosco e com o nosso dia a dia para 2019? Comunhão, irmãos. Vida cristã não se faz sozinho. Eu sou o Rambo de Jesus, que vai sozinho, invade uma nação e ganha uma guerra inteira sozinho. Então isso não é vida cristã. Vida cristã é estarmos juntos. Vida cristã é nos esforçarmos num mundo tão corrido, numa realidade às vezes tão difícil, né, de se programar e tudo mais, nós sabermos que o projeto de Deus
é com uma casa espiritual, em que nós somos uma pedra viva, mas numa casa, uma pedra viva sozinha não é nada. Uma pedra viva sozinha não é nada. Ela só encontra sentido, ela só tem importância se ela estiver conectada. Você vê que o som está forte aqui entre nós, né? Já tem quase um batismo por aspersão aqui. A culpa foi minha, tá, gente? Deixa eu tirar esse aqui que eu já esvaziei, senão eu vou derrubar o outro, né? E o Roberto vai ter que trazer mais água já. Mas não precisa, não está bom demais. Então, assim, eu não sei nem onde eu estava, né? Porque a emoção da água sendo derramada. Mas a ideia, queridos, é que nós temos uma mentalidade de que é possível ser cristão em casa, de que é possível ser cristão sem relacionamento profundo com outras pessoas cristãs, que têm os mesmos valores. E poucas coisas são tão enganosas quanto essa em relação ao Evangelho. Jesus disse que edificaria a igreja dele, e a edificação acontece pela reunião e vínculos de pedras vivas. Então nós precisamos trazer para a nossa vida cristã essa conexão, essa ligação com outros cristãos, porque tenha certeza, há coisas de Deus que só acontecem e só são realidades na reunião do corpo de Cristo. Os próprios dons do Espírito, qual que é a referência principal dos dons? Eles são para a edificação da igreja. Com uma pequena exceção do dom de línguas, que é considerado inclusive o menor dos dons, porque ele serve um pouco mais para edificação pessoal, a não ser que haja interpretação. A ideia é que os dons do Espírito são para a comunidade, é uma ação do Espírito que só acontece em comunidade, para a comunidade, para a edificação da comunidade. Ou seja, há ações de Deus que só acontecem quando nos reunimos em nome dEle. Mas não é fácil às vezes, né? Tinha uma musiquinha antiga que dizia assim, viver com os irmãos no céu, ó que glória, mas na terra é outra história. Então, que puxa vida, tem... Samuel, eu não gosto de misturar muito porque a igreja é um lugar de muita hipocrisia. Seja bem-vindo ao lugar para mais um hipócrita, que é você. Em algum momento você tem um pouquinho de hipocrisia no seu coração também. E a ideia de Deus é que a gente tem que viver junto, que Ele redimiu para si um povo, e que nós fazemos parte desse povo. O Martin Lloyd-Jones, que algumas pessoas dizem que foi o maior pregador do século XX, ele diz algo que é bastante chocante. Preste atenção agora, olha o que ele diz, e veja como isso reflete na sua vida. Um dos primeiros testes que você deve aplicar a si mesmo, ou a quem quer que seja, a fim de descobrir se é cristão ou não, é propor a questão: você quer estar junto com outros cristãos? Se não sente esse desejo, só há uma explicação: você não é cristão. Pesado, não é um versículo da Bíblia, mas o que é versículo da Bíblia é que nós não podemos deixar de nos congregar, como é costume de alguns. Hebreus 10, 25 diz isso. Nós não devemos deixar de nos congregar, como é costume de alguns. Mas já não estou encontrando mais razão nenhuma nesta comunidade. Olha, há muitas comunidades de Deus, inclusive melhores do que essa, na qual você pode buscar. O que não dá é para viver uma vida cristã de isolamento. O que não dá é para viver uma vida cristã módulo Minha Casa e Eu, programa Minha Casa e Eu de Jesus. Não. A vida cristã é feita de comunidades, de vínculos, e talvez você tenha sido ferido, você tenha sofrido decepções na vida comunitária. Até essas experiências podem ser importantes no nosso crescimento com Deus, para a gente não colocar a fé nas pessoas. Nós temos que amar as pessoas e não idolatrá-las, e não colocar a nossa esperança nelas, mas o vínculo é essencial, e é isso que Pedro está dizendo. Nós somos pedras vivas num edifício. Nenhuma pedra viva é relevante e isolada, apenas se ela faz parte desse edifício. Então, em primeiro lugar, seja um bebê faminto para o crescimento em 2019. Segundo, mais comunhão, se vincule mais. Convide pessoas para ir na sua casa, vá à casa das pessoas, marque uma conversa, enfim, encontre, tenha estratégias, tenha formas aí de se conectar a outras pessoas
da fé cristã. Em terceiro lugar, no próprio texto, aparece a figura do sacerdote, oferecendo sacrifícios espirituais. Eu queria enfatizar aqui a questão do culto. O fato de nós nos responsabilizarmos em 2019 pelo culto. Hoje nós não dependemos de uma pessoa que representa a Deus, nós diante de Deus. O sacerdócio é universal. Todos nós, quando nos reunimos, nós louvamos a Deus, nós oferecemos sacrifícios de louvor a Deus. Isso representa esse sacerdócio. Amados, guarde uma coisa, você vai adorar alguma coisa. Todos nós fomos criados com um senso de espiritualidade que vai fazer com que adoremos a alguma coisa. Quando você não adora a Deus, você vai encontrar um substituto para Deus. Então, uma vida saudável de culto, uma vida saudável de adoração, vai impedir, por exemplo, que você adore pessoas, trabalho, ou outras coisas que às vezes tomam o lugar de Deus. E aproveitando, quem sabe 2019 você poderia ter um compromisso com esses momentos, que a gente se reúne como igreja, ou domingo. Sabe, mas às vezes me dá preguiça, então em mim também. Mas a gente fala, puxa vida, eu sou um sacerdote diante de Deus, eu vou lá cultuar a Deus como um sacerdócio real. Esse compromisso com o culto, com esses momentos onde nós nos reunimos para louvar a Deus. É claro que esse sacerdócio a gente poderia tratar de várias formas, mas o que a gente percebe é que está acontecendo muito em São Paulo, e nas cidades grandes isso acontece bastante, a estratégia de Faraó. Qual que foi a estratégia de Faraó com o povo de Israel? Quando estava escravo no Egito, falou, olha, tira a palha do povo, porque eles vão ter que trabalhar mais para conseguir a palha, para produzir tijolos, e não vão ter tempo para ficar pensando nesse negócio de Deus, esse negócio de... E a gente vive, desde o começo da criação, com um princípio que é sabático, que é o princípio de reservar o tempo do Senhor, que é o princípio de estabelecer limites para não sermos consumidos na nossa compreensão de quem nós somos, e isso se faz por meio dessa reserva do tempo do Senhor. Então, em primeiro lugar, seja esse bebê faminto em crescer. Em segundo, seja uma pedra viva conectada com outros. Em terceiro, busque aí a plenitude do seu sacerdócio, entre várias formas, a responsabilidade com o culto. Quem sabe ano que vem você consegue se comprometer bastante com a questão do culto, porque se você não consegue reservar pelo menos as 2 horas do domingo como algo assim intocável, que você só vai abrir mão em casos assim, puxa vida, todo mundo está sujeito a imprevistos mais graves, mas tem que ser uma coisa muito excepcional, não tem que ser, eu vou dormir mais, porque aí é complicado, irmãos, aí o nosso sacerdócio está muito sem vergonha, que a gente possa levar com mais responsabilidade isso. Em quarto lugar, e antepenúltimo lugar, o texto diz, porque até agora parece que a gente só vai viver, primeiro buscando crescimento espiritual, segundo conectado com outros cristãos, depois também culto, virou só o clube de Jesus, se a gente só ficar nessas realidades, mas Pedro vai nos chamar no versículo 9, de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que isso serve para nós em 2019? Nós entendermos quem nós somos, pertencemos a Deus, e isso não significa uma atitude de isolamento. A ideia do texto tem a ver com Israel, quando Deus disse, vocês são minha propriedade exclusiva, para que as nações possam olhar para vocês e me conhecer. O texto aqui vai mais além e nos coloca numa posição mais ativa, de forma que entendermos que somos propriedade de Deus para testemunhar, para falar, usarmos estratégias para falarmos de Cristo para outras pessoas. A nossa geração, por causa do relativismo, é muito ofensivo dizer que tal coisa é verdade, ficou muito covarde, ficou muito Nutella, ficou uma geração Nutella para falar de Jesus. A gente tem aquela frase que diz assim, pregue o evangelho e se precisar use palavras. Eu até entendo o que essa frase quer dizer, ela quer dizer que a sua vida fala mais do que as suas palavras, mas quando você vai para a Bíblia, isso não existe, de você
só dar exemplo e nunca falar nada, não é isso que a gente encontra nos textos bíblicos, não é isso que a gente encontra nos evangelhos, não é isso que você encontra na atividade missionária da igreja em Atos. Claro que as nossas palavras têm que ser acompanhadas por uma vida que apoia as nossas palavras, mas em nenhum lugar somos chamados a nos calar, que a nossa boca não se abra para falar de Cristo. E às vezes passa um ano inteiro, a gente não falou de Jesus com ninguém, sei lá, às vezes entra no Uber, puxou conversa, puxa, a coisa está feia, tal, pois é, só Deus mesmo, e tal, e pronto, e vai, fala de Cristo de alguma forma. Nossa, mas eu acho que isso não dá resultado. Eu nunca me esqueço, quando eu estava no seminário, tinha um professor chamado Ziel Machado, que ele contou uma história de um cristão que viajou para o Iraque, uma história real. Ele tinha uma Bíblia na mala. E esse cristão foi parado ali pelos policiais, ali, né, pelos fiscais ali do aeroporto, e ele foi chamado por um funcionário para conversar. Esse funcionário chamou e falou: vem cá, esse livro é sobre Jesus? Porque eu tive um sonho com ele. Ele era um muçulmano. Eu tive um sonho com ele, e você me dá essa Bíblia? E aquele missionário deu aquela Bíblia para aquele homem e foi embora. Depois que ele voltou no país, depois de um tempo, eu não lembro exatamente qual era o tempo, ele foi no aeroporto e não viu mais aquele funcionário. E ele perguntou assim para alguns outros funcionários: vem cá, tinha aquele funcionário tal, nome tal. Eu falei: ele morreu, ele se converteu ao cristianismo e mataram ele. Por um testemunho, uma pessoa se tornou um mártir de Cristo, se tornou uma pessoa comprometida com Cristo, com uma atitude simples que a gente pode achar que às vezes não tem valor, né? Não tem peso, mas que a sua vida, com integridade, falando do Evangelho, ela é poderosa. É o meio mais eficaz. A tecnologia pode se desenvolver, as coisas podem, mas nada substitui um cristão comprometido com Deus falando de Jesus. Nada substitui. Então, quem sabe pode ser um ano de mais testemunho, que é isso que Pedro está falando. Somos propriedade exclusiva para testemunhar, para falar, para anunciar. Tem um professor ex-muçulmano que se tornou cristão. Olha o que ele disse: se todos os cristãos fossem cristãos, hoje não haveria mais islamismo. O que ele está dizendo é, claro, é esse conjunto do que a gente fala e do que a gente vive. Se todo mundo que carrega o título cristão fosse realmente cristão, no sentido de ter uma vida comprometida com Deus e que anuncia o Evangelho, talvez as coisas estariam bem diferentes. Então, quem sabe 2019, como uma meta, eu quero falar mais de Jesus, eu quero compartilhar mais sobre quem é Cristo na minha vida, eu quero sair do anonimato, eu não quero ser um agente secreto de Jesus, eu quero usar melhor as oportunidades das pessoas que se aproximam e olhar para elas não como acidentes ou eventualidades, mas como oportunidades de Deus para que eu fale mais de Jesus. Quinto e penúltimo lugar, no versículo 11, Pedro vai dizer: falo-vos como a peregrinos e forasteiros no mundo, vocês se abstenham dos desejos da carne que guerreiam contra a alma. Agora Pedro sai da biologia, da arquitetura, da parte de culto, para falar de viagem. Virou um agente de viagens, para falar que nós somos aqui peregrinos e forasteiros. John Stott diz que nós estamos vivendo, a vida na terra é uma breve peregrinação entre dois momentos de nudez. Nu viemos, nu voltaremos. E que nesse momento de peregrinação, o que Pedro está dizendo, lembra-se que você está aqui só de passagem, e não fica se enredando, não fica se escravizando com algumas coisas que não combinam com quem está viajando para casa, com quem está rumo à sua terra natal, à sua verdadeira cidadania em Cristo Jesus. Já comece a viver como um cidadão desse novo reino. Entenda que, por que eu não vivo e eu não sou como as coisas de aquilo que as pessoas fazem? Porque eu não sou daqui.
Eu estou aqui, mas eu sou chamado a não me conformar com este mundo, porque nós respiramos os ares de um outro reino, de uma outra terra. Então somos chamados a nos lembrarmos que somos cidadãos de um outro reino, e deixar que isso influencie a nossa vida aqui, a nossa forma de viver, a nossa forma de nos relacionarmos com todos os relacionamentos da vida. Tem a ver com uma palavrinha chamada santidade. Eu li uma frase muito especial que diz assim: santidade é uma declaração de amor a Deus, e é a única que Deus aceita. Santidade é uma declaração de amor a Deus, e é a única declaração que Ele aceita, que Ele entende. É esse compromisso de agradá-lo. Spurgeon diz assim: o pior de todas as perdas é perder o sorriso do meu Deus. Então, viver pelo sorriso de Deus, e quem sabe 2019 seja um ano de vitória. Não só a vitória porque eu ganhei dinheiro, vitória porque você conseguiu de repente ali vencer uma área da sua vida que você teve dificuldade por muito tempo. Seja um ano que você vai conseguir vencer, que você vai conseguir trabalhar nisso com mais força, você não vai ficar adiando e postergando. É muito engraçado Agostinho tem um livro chamado Confissões. Ele começa a falar da vida dele antes de realmente se converter. Ele falou assim: eu orava para Deus, Deus, eu quero levar uma vida séria e santa, mas ainda não. Mas ainda não. Quem sabe, se a gente tem arrastado o nosso ainda não, 2019 seja o ano de que agora sim vai, agora sim eu vou me comprometer e vou vencer. Em último lugar, usando essas figuras de Pedro, então, para nós nos lembrarmos, seja um bebê, sedento de leite espiritual e de alimento para você crescer. Segundo, seja uma pedra viva, mais comunhão. Seja um sacerdote, comprometimento com o culto. Seja um peregrino forasteiro, que isso te leve a uma vida santa. Em sexto lugar, queria que você olhasse o versículo 16, porque até aqui poderia parecer que ser cristão então é fugir da realidade, é viver ali num isolamento, né, numa forma de um escapismo. Eu tenho um bilhete anti-incêndio para o céu e estou aqui esperando chegar a minha hora. Olha o que Pedro vai falar no versículo 16: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazerem o mal. Vivam como servos de Deus. Aí você pensar, o que é viver como servos de Deus? Vamos ver a partir do versículo 12. Para nós percebermos que a vida cristã não é um escapismo, mas é ser relevante onde nós estamos. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviado, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância do insensato. Vivam tal. Pedro está falando, sejam bons cidadãos. Ou seja, não é porque eu tenho uma vida de crescimento espiritual, não é porque eu tenho uma vida de comunhão com os meus irmãos, não é porque eu tenho uma vida de culto, não é porque eu tenho uma compreensão de que sou peregrino e forasteiro, que eu vou fugir do mundo. Não, eu tenho que estar no mundo, influenciar, ser um bom cidadão, ser alguém relevante, seja alguém que influencia, e não ficar querendo fugir da realidade. Perguntaram para Lutero assim: Lutero, se você soubesse que você morreria amanhã, o que você faria? Lutero disse: eu plantaria uma árvore. Esse senso de que enquanto estivermos aqui, podemos fazer algo que seja relevante, podemos fazer algo que seja construtivo, podemos servir, porque quando os cristãos servem, o rei reina. O rei reina através do nosso serviço. Então, quem sabe nesse ano você possa
abandonar o seu berço esplêndido, de venha a nós o teu reino só, né? Mais para mim, eu quero receber mais, eu quero mais, e seja alguém que se pergunta, o que eu posso fazer? O que eu espero de 2019? Puxa, o que 2019 espera de você? O que eu espero de Deus? Mas o que Deus espera de você? O que eu espero da igreja, da comunidade? Puxa, mas o que a comunidade espera de você? Então, o que Pedro nos chama a atenção é para essa realidade de serviço. É relevância, é mais um ano que está nas tuas mãos, é mais um tempo de vida, é mais um ciclo que se inicia de vida para você. Não cruze os braços, não esteja deitado, desperta tu que dormes para uma vida de relevância, para uma vida de influência, para uma vida de construção, de edificação. Plante uma árvore aonde você estiver, na sua casa, na sua família. Estou usando isso de forma figurada, você pode plantar uma árvore, vai ser muito bem-vinda, mas construa algo. Não sei se eu tenho um dia, se eu tenho um ano, se eu tenho 10 anos, se eu tenho 20 anos, mas hoje nós estamos vivos, e Pedro diz, viva como um bom cidadão, como alguém que tem boa influência, como alguém que tem boas obras, como alguém que tem bom testemunho, como alguém relevante. Eu diria que se nós trouxermos para 2019 essas imagens que Pedro criou, essas figuras que Pedro criou, a nossa vida cristã vai ser melhor, a nossa vida cristã vai ser mais verdadeira. Vamos ficar de pé? Vamos orar sobre isso? Talvez alguma dessas figuras te toca mais do que outras. Talvez em uma delas você está mais deficiente do que em outras. Talvez você estagnou e precisa ser esse recém-nascido faminto. Talvez você precise de mais comunhão, está muito isolado. Talvez você precise de um compromisso melhor com o culto. Talvez você precise buscar aí com mais intensidade a santidade. Talvez você precise servir mais. O que não faltou em Pedro foi criatividade. Para ir da biologia à arquitetura, até as relações de trabalho, para dizer, tem uma vida cristã de maior qualidade. Feche seus olhos, vamos orar sobre isso. Eu sei que o seu coração está cheio de metas para 2019, você já está aí antecipando, até se preocupando com tantas coisas que vêm pela frente, mas que faça parte da tua pauta, da tua agenda, ter uma vida cristã mais saudável em 2019, acompanhando todas essas figuras que Pedro vai traduzir, de um bebê recém-nascido, de uma pedra viva, de um sacerdócio, de uma propriedade exclusiva de Deus para testemunhar, de um peregrino e forasteiro e de um servo. Se estas forem referências para a sua vida em 2019, eu tenho certeza que o seu cristianismo será ainda melhor, ainda mais saudável. Senhor, nós queremos nessa manhã nos comprometermos com as tuas pautas, Senhor. Obrigado pela criatividade com a qual o Senhor encheu o coração de Pedro, para de várias formas tão ricas representar o cristão e mostrar para nós, por meio de ilustrações tão vivas, áreas tão negligenciadas da nossa vida, ó Deus, mas que num ano que se inicia, temos uma nova oportunidade de respirarmos fundo e falarmos, temos mais um ano que se inicia, que pode ser diferente. Esse ano nós podemos ser famintos, ó Deus. Faz de nós pessoas famintas por bom alimento espiritual, que nos façam crescer, que não nos façam retroceder ou estagnar, mas que nos façam amadurecer, que nos façam caminhar. Em nome de Jesus, que sejamos famintos por mais de Ti, Pai, em nome de Jesus. Senhor, ensina-nos o valor da comunidade, da comunhão. Tira de nós, Senhor, esse peso que às vezes puxa, preciso estar com os meus irmãos.
algo que tantos amados do mundo em perseguição amariam ter, Senhor, e nós temos com tanta liberdade e não valorizamos. Ajuda-nos a valorizar os nossos irmãos, que têm os mesmos defeitos que a gente, que têm as mesmas lutas que a gente, mas juntos estamos na mesma jornada, estamos na mesma viagem, Senhor, rumo a essa nova Jerusalém que desce do céu. Em nome de Jesus, ó Deus, ajuda-nos a valorizar a comunhão, a investir na comunhão, Pai, assim como também nos nossos momentos de culto. Nesse ano nós possamos prezar pelo princípio sabático, de separarmos o tempo do Senhor e não abrirmos mão por causa às vezes de um cansaço, por causa às vezes de uma programação, por causa de qualquer coisa, Senhor, mas que levemos a sério este período, Senhor, como sacerdócio real que nós somos. Ajuda-nos como propriedade exclusiva Tua, Senhor, a testemunharmos mais de Ti, das obras daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor, nós não queremos guardar a Ti só para nós, que nós não nos envergonhemos, Senhor, de falarmos do Teu maravilhoso nome, que nós sejamos libertos de toda timidez, ou de toda indiferença, Senhor, ou talvez de toda incredulidade, porque às vezes não falamos porque também não acreditamos mais da relevância de anunciar as Tuas coisas. Então ajuda-nos, Senhor, a sermos essa propriedade exclusiva para anunciar. Faz de nós conscientes de que somos peregrinos e forasteiros, e com isso, ó Deus, termos uma vida santa, que não se conforma com aquilo que é passageiro, mas vive à luz das coisas que são eternas, e com o padrão de vida de um novo reino, um reino que não terá fim, um reino que jamais passará. Em último lugar, faz de nós servos, Senhor, que a nossa pergunta seja sempre: o que eu posso fazer pelas outras pessoas? E tira de nós a mentalidade do o que eu posso ganhar com isso, o que eu posso receber com isso, o que as pessoas podem fazer por mim, o que as pessoas podem melhorar em minha direção, mas que nós possamos melhorar em direção às pessoas, e no serviço encontrar mais do nosso Rei, o nosso Rei que é servo, o nosso Rei cujas armas foram um balde, uma toalha, lavando os pés dos seus discípulos, inclusive lavando os pés de Judas. Que nós possamos servir mais, servir melhor, e que os nossos anos sejam gastos para Ti,